Fala galera, o Datafolha publicou uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde ficou-se constatado que 7 em cada 10 brasileiros, entre aqueles que foram pesquisados, têm medo de agressão física se expressarem a sua opinião política no Brasil de hoje. Isso demonstra um medo muito grande a poucos dias do pleito da eleição para presidente da República. Quero falar um pouquinho para você sobre o efeito do medo, o medo de manifestar a sua opinião no Brasil de hoje. Fica comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos entender o que está acontecendo. Eu sou Marcos Vinícius, este é o meu canal Espiritualidade Urgente, urgente porque é urgente que a gente volte a acreditar no amor e promova uma revolução de amor aqui no nosso país. Essa pesquisa, ela traz alguns componentes assustadores para a gente parar, pensar e refletir. Algumas indicações importantes da pesquisa, deixa eu ler aqui para vocês. 67% dos entrevistados afirmam ter medo de serem vítimas de agressões. Agressões as mais variadas, podem ser agressões físicas, verbais, patrimoniais, por causa da sua opinião política. Um dado assustador é que das pessoas ouvidas, 3,2% afirmam que foram ameaçadas por motivos políticos nos últimos 30 dias, gente. Isso é muito grave. Na proporção, isso representa 5.300.000 brasileiros que foram ameaçados de alguma forma por causa da sua opinião política ou posição política. O extremo desse clima na morte do Arruda, lá no sul do país, durante o seu aniversário de 50 anos, quando ele promoveu uma festa cujo tema é era o partido da predileção dele, e um homem, um bolsonarista, invadiu aquele lugar e tentou, numa primeira vez, atacar verbalmente, não satisfeito, voltou e atacou com uma arma de fogo. Então a pesquisa revela esse medo, um medo muito real. Eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar a você, nesses últimos dias, você se sentiu de alguma forma constrangido ou ameaçado pela sua posição política, de expressar a sua posição política? Eu vou dizer para você, se eu fosse responder a pesquisa, eu diria que sim. A pesquisa, ela aponta dados reais, ela aponta para um fato que é praticamente inquestionável no Brasil de hoje e até no mundo de hoje, em outros lugares, de que há esse medo, o medo de se posicionar e ser assim rechaçado. Por outro lado, muito interessante, um dado da pesquisa que diz o seguinte: 66,4% dos entrevistados não acreditam que armar a população aumentará a segurança. E um número muito alto dos pesquisados, 83,4%, consideram que existe racismo sim no Brasil. Bom, eu queria destacar esses aspectos do medo. Medo de agressão, medo de ser constrangido, medo de ser violado na sua integridade por expressar uma opinião. E eu queria dizer para você uma coisa, é sobre isso que eu queria falar. Como que o medo ele é poderoso? Eu ouvi essa pesquisa hoje, eu tive contato com essa pesquisa hoje no canal do Maurício Ricardo, e eu comecei a me lembrar de uma história. E eu gostaria de compartilhar rapidamente essa história com você, para você ver como é que o medo ele é poderoso. Quando eu era jovem, 17 anos, isso tem bastante tempo atrás, né? Mais de 40 anos atrás, eu escrevi uma peça de teatro. Só que era 1977, finalzinho aí do período da ditadura militar. Eu estudava num colégio público, o Colégio Visconde Cairu, lá no Meier, e descobri que havia um grupo de teatro lá. Veio o texto para o professor Áureo, me lembro até hoje o nome dele, professor Áureo. E o professor Áureo leu o texto e depois me chamou para conversar. Eu escrevi sobre um calabouço de uma prisão de um país fictício, de um lugar fictício, onde as pessoas eram presas por expressarem a sua opinião. Então havia lá 4 presos e eles eram continuamente
torturados por um algoz, por um capataz daquela prisão, que não permitia que aqueles homens, aqueles 4 homens, expressassem aquilo que eles pensavam. Mais ou menos o tema da história é que eles tinham que ficar em silêncio, não expressar nenhuma das suas opiniões dia após dia, e somente um dia por ano ele permitia que aqueles homens colocassem para fora aquilo que eles pensavam. O texto abordava temas como a repressão, a ditadura, a tortura, a loucura e até mesmo a questão do suicídio, né? A pressão e aí a questão do suicídio. E quando o professor Áureo me chamou para conversar sobre o texto, ele disse para mim assim: Marcos, infelizmente o grupo de teatro da escola não pode encenar esse texto, não é a hora, não estamos preparados, a gente tem que deixar isso para depois. Guarda, e a gente vai fazer um trabalho bonito daqui a alguns anos, quando as coisas estiverem mais livres entre nós, mais livres entre os brasileiros. Infelizmente aconteceram algumas coisas e eu não tenho mais o texto, eu perdi o texto, e entre essas coisas eu destaco o medo. Por quê? Primeiro, o medo que o professor Áureo expressava sobre o fato da gente poder ser ali denunciado, de estar um texto político muito forte, um texto falando sobre, condenando a tortura e etc e tal. Eu guardei o texto e aí eu encontrei um outro medo, agora um medo na minha vida. Eu me envolvi com um grupo dentro da igreja batista que eu frequentava, um grupo que aparentemente queria também mudar o mundo. Esse era o meu desejo. E eu me envolvi com esse grupo. Resultado desse grupo para a minha vida, eu comecei a ter medo de ser eu mesmo, de ser um jovem livre e de falar as coisas que eu pensava. E sabe o que aconteceu, gente? A liderança desse grupo, que eu estava, eles eram tão moralistas, que eles me fizeram parar, por exemplo, de ler a minha coleção que eu tinha de todos os livros que a minha mãe me deu da Agatha Christie. Eles diziam que a Agatha Christie era a gata triste e que aquilo iria só entristecer e contaminar a minha alma. Eu me desfiz de toda a coleção e não li, e comecei a ter medo de que os meus pensamentos, os meus desejos e os meus anseios desagradassem a entidade maior que era Deus, no caso, representada pelos líderes daquele grupo de jovens. Esse parênteses que eu fiz para contar essa história é para dizer como que o medo é um instrumento que pode fazer muito mal e nos calar, para a gente não expressar aquilo que a gente pensa. Desculpa. Né? Aquilo que a gente pensa. E para isso eu digo para vocês o seguinte: desde então, com 18 para 19 anos, eu fiquei mais de 20 anos sem escrever textos semelhantes ao texto daquela peça. 20 anos depois, eu passei a escrever coisas para a igreja e nunca mais consegui escrever com a mesma energia que eu escrevia aqueles textos, aqueles poemas da minha época lá da adolescência. Para vocês terem uma ideia, somente há poucos anos, há coisa de 3, 4 anos, quando eu comecei a fazer psicanálise, quando eu comecei a fazer análise, né, ser analisado, é que eu comecei a me libertar desse medo e então passar a expressar mais as minhas opiniões, inclusive a ter um canal no YouTube e falar coisas aqui. Mas ainda assim, como que a gente às vezes se freia com medo dos haters, com medo do ódio das pessoas, com medo de que nós sejamos cancelados, né? Que nós sejamos expulsos do meio familiar e etc. E sem a gente perceber que, na verdade, o erro não está em nós, em querermos expressar as nossas opiniões, em querermos ser fiéis àquilo que a gente pensa e àquilo que a gente entende como justo. O erro está na intolerância do outro. Essa pesquisa me assustou de verdade. Eu vou deixar o link da pesquisa aqui no comentário do vídeo, no primeiro comentário, no post fixado do primeiro comentário. Vou deixar também o link dessa pesquisa para vocês aí na descrição do vídeo. Recomendo que você dê uma lida, recomendo que você
discuta com as pessoas que você pode discutir, com quem você tem liberdade para discutir essa pesquisa. E também quero te conclamar o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo de se inscrever nesse canal, por exemplo. Não tenha medo de dar o seu like aí nesse vídeo. Não tenha medo de você participar da nossa comunidade, lá da aba comunidade, fazer perguntas para mim, porque a gente precisa se libertar desse clima horroroso que está fazendo muito mal ao nosso país, que está destruindo pessoas, que está fazendo com que pessoas se sintam abandonadas em si mesmas, porque elas não podem simplesmente serem honestas com aquilo que elas pensam. Tá? Fica aí esse alerta, essa análise, fica aí essa vontade da gente ter liberdade para a gente expressar, para a gente voltar a ser um país de alegria. Lute pela democracia, lute pela liberdade, lute pelo direito de votar e expressar o seu pensamento livremente. É isso que vai nos fazer uma grande nação, um grande país. Um abraço.